Prezado irmão e amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós estamos iniciando, a pedido de muitos e-mails recebidos, uma nova série de programas que nós vamos entrar num tema que é um tema muito profundo e muito necessário nesse mundo moderno, que chama-se Bíblia e Sexualidade. Como nós trabalhamos nessa área já há muito tempo, na área bíblica, nós vamos trazer esclarecimentos em virtude de inúmeros e-mails que recebemos com solicitações de muitas pessoas que nós abordássemos o tema Bíblia e Sexualidade. E a partir deste programa, nós faremos alguns programas abordando esse tema, lembrando a você que a nossa abordagem será analítica e neutra. Não vai aqui, da nossa parte particularmente, nenhum objetivo de condenar nem criticar a opção sexual de quem quer que seja. Respeitamos, porque como espírita que somos, sabemos que cada um colhe o que planta. É a lei sábia, infalível, divina, de causa e efeito. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele dizia: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Então a nossa visão é daquela de que aquele que não tiver pecado, como disse Jesus lá na adúltera, no caso da adúltera em Jerusalém, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu queria deixar bem claro que nós, particularmente, não temos nenhuma razão, nenhum objetivo nesse programa de condenar a opção sexual de ninguém. Nós faremos, sim, abordagens históricas sobre a questão sexual, abordagens bíblicas e, mais modernamente, na atualidade, uma abordagem da visão espírita. Por quê? Porque o espiritismo está de comum acordo com o acompanhamento da ciência, da filosofia e da moral. Então o espiritismo tem sempre uma análise para isso muito racional e que nós utilizaremos nestes programas as opiniões de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, de psicólogos, de filósofos, de pessoas de todas as correntes sociais, através da história, da ciência e da moral religiosa, abordando quase sempre a questão, partindo depois da história, da questão bíblica. E o programa de hoje chamar-se-á Castidade e Iniciação Sexual. Realmente é um tema muito importante, porque o debate sobre a iniciação sexual, como é que deve ser encarado, como é que a família deve orientar o seu filho na adolescência sobre isso, porque independente de qualquer questão, sexo tem um preço. Porque a sociedade, infelizmente, hoje está tudo muito moderno, tudo se aceita, tudo parece ser muito normal, mas a questão da iniciação sexual precoce é um tema muito forte de se abordar, porque cada vez mais a gente está vendo as adolescentes engravidando mais cedo. Mas a gravidez, por si só, é um ato fisiológico, onde dois seres se unem, há uma concepção e aí, com certeza, virá uma nova vida. A questão é, quem vai se responsabilizar por essa nova vida? Essa é uma questão que aí gera o abandono, melhor abandonado. O tema realmente é muito profundo e muito importante de se avaliar e de se analisar. Porque o que é que a gente tem observado? A sociedade tem obras sociais que adotam o menor abandonado, adotam a criança, tem muitas instituições sociais que protegem o menor abandonado, a criança. No entanto, esses mesmos processos, programas,
não cobram da mãe nenhuma responsabilidade sobre o filho abandonado. E aí eu acho que seria o momento da sociedade procurar dar mais responsabilidade a esse jovem ou a essa jovem que, se tão precocemente puderam ser pai e mãe, precocemente também devem ter responsabilidade para com seus filhos. Então a questão sexual é uma coisa que a gente tem que avaliar com muita parcimônia. Agora, nós até hoje abrimos a Bíblia no nosso programa e agora nós vamos abrir a Bíblia para você que está nos assistindo com uma pergunta que nos foi trazida por você, caro amigo telespectador. Oi, meu nome é Esther, eu queria saber se o espírito tem sexo ou gênero. E a resposta você vai encontrar na questão número 200 do Livro dos Espíritos, que fala que os espíritos têm sexo, mas não como nós entendemos. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Em outras palavras, não se trata de uma condição morfológica. Não existe órgãos sexuais masculinos e femininos nos espíritos, estabelecendo a distinção de outra forma, não como a gente entende aqui. Jesus fala aos saduceus, se você pegar o capítulo 22, versículo 23 a 33 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus sendo perguntado pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição a respeito do levirato, que era uma lei judaica, que o homem casando com a mulher e morrendo, ela tinha a obrigação de casar com seu irmão, se esse morresse, casar com o outro. E a pergunta, até casar com todos, porque era a obrigação da viúva casar com o irmão mais jovem. Esse é o princípio do levirato que está lá na Torá, ou no livro de Moisés. E perguntaram a Jesus, quando ele morrer do lado de lá, quem é que vai ser o marido? Jesus responde o seguinte, no mundo espiritual, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, porque são todos como anjos dos céus. Então Jesus responde que o espírito não tem sexo, que do mundo espiritual não há sexo masculino nem sexo feminino, mas espíritos livres que aí sim, do lado de lá eles vão refletir o que fizeram com o sexo masculino ou feminino enquanto estavam aqui. Não saia daí porque nós vamos continuar com a nossa análise na segunda parte do nosso programa. Até já!